Deus. Vamos estar atentos a tudo que o Senhor vai revelar nessa noite aos nossos corações. E o Senhor trouxe um tema no meu coração: despertados pelo Espírito, o começo de toda a restauração. Vamos juntos abrir a Bíblia em Esdras, capítulo 1. Vou pedir ajuda à mídia, aqui fica apertadinho para manusear. Esdras, capítulo 1, a partir do verso 1. Folhei a sua Bíblia para depois a gente não esquecer onde fica Gênesis. Vamos juntos, não é? Esdras capítulo 1, a partir do verso 1. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Esdras capítulo 1, a partir do verso 1. Glória a Deus. Nós, inclusive, queremos aproveitar para lembrar os nossos irmãos que nesta terça-feira agora foi a nossa última oração Taon da temporada 2025. Foi uma bênção. Estivemos reunidos com a pastora Solange, da Nova Esperança Osasco. Foi maravilhoso. Deus falou conosco, ministrou aos nossos corações. E você que não pôde estar presente, tem a oportunidade de estar conosco na temporada 2026. Toda terça-feira, a partir das 20h30, programem-se para esse tempo de oração. E Deus ele vai falar conosco. Esdras, a partir do verso 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro. Verso 2. Primeiro ainda. Rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reino e também a pusesse por escrito nestes termos. Pode passar. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Verso 3. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, o que suba a Jerusalém, que está em Judá, e que suba a Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Até o verso 3. Amados, quando a gente para ler esse texto, a gente começa a analisar o contexto que estava acontecendo. O povo estava exilado na Babilônia por 70 anos, a cidade destruída, o templo queimado, a adoração silenciada, o povo totalmente distante, humanamente sem nenhuma perspectiva de retorno, porque tem situações que a gente não sabe mais o que fazer, né? A gente olha humanamente e a gente não encontra alternativa, e assim também estava esse povo. A fé parecia algo do passado, ficou para trás. Então não tinha mais saída aos olhos humanos, não tinha mais o que fazer, não havia mais solução. Mas Deus nunca está limitado àquilo que os nossos olhos contemplam. Deus ele não está limitado aos nossos olhos. Os nossos olhos ele podem enxergar a situação difícil. Os nossos olhos ele podem enxergar porta. Eles podem ver portas fechadas, paredes, muros erguidos, mas o nosso Deus, ele não está restrito àquilo que os nossos olhos contemplam. E isso é motivo da gente se alegrar. Você crê nisso? Deus não está retido somente àquilo que os nossos olhos contemplam. Nós somos limitados, ele não. Ele vai além daquilo que a gente consegue enxergar. E o texto que nós lemos, ele diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro e também despertou o espírito dos líderes e do povo. O despertar provém de Deus. Deus é aquele que sonda os nossos corações e nos desperta. E eu preciso dizer a você, não existe restauração sem despertar. Não existe mudança sem a gente despertar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente pode falar de Eutico. Estava num cenário de palavra, ouvindo o que estava sendo pregado, cochilou, caiu. Então não é sobre aonde você está, mas é sobre você estar desperto. Não é sobre você estar aqui nessa noite, mas é sobre o meu coração e o seu coração está voltado para Deus e para tudo aquilo que Ele quer revelar. O Senhor quer nos despertar. Existe propósito no despertar de Deus para a nossa vida.
E o texto que nós lemos diz exatamente isso. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Eu preciso te dizer que a iniciativa não é humana. Não é o homem que vai nos despertar. Não, é o Senhor quem age nas nossas vidas. Não são os seus planos, não são os seus impulsos, nem a sua ideia. Não, não é. É o Senhor que opera em nós e que nos desperta para um propósito. Nós não chegamos aqui porque vimos uma arte bonita na rede social e a gente se programou para estar aqui. Nós não chegamos aqui porque a gente passou uns dias pensando e lembrando que feira tem um culto de oração. Não, nós chegamos aqui porque o Senhor nos despertou. O Senhor moveu o nosso coração. Então talvez você diz: ah, mas Deus, Ele nem falou comigo. Falou porque você chegou aqui. O Senhor moveu o seu coração e te trouxe a este lugar. Se você está aqui, é porque o Senhor falou com você. É porque o Senhor atraiu o seu coração com as cordas de amor. E nós precisamos todos os dias viver o despertar de Deus. Deus, Ele toca o coração de um rei pagão. E sabe por que Ele faz isso? Para mostrar que quem governa é o céu. O Senhor toca o coração de um rei e diz: olha, você vai falar. Eu vou despertar o seu espírito para você entender que quem faz sou eu. Que quem determina sou eu, que quem age sou eu. Então não importa a situação, o nosso Deus é maior do que qualquer situação. O nosso Deus, Ele é aquele que entra em locais que nós não conseguimos, que visita cenário que nós não conseguimos. Então imagina um rei pagão totalmente distante de Deus, despertado pelo próprio Deus. Que Deus é esse? Eu preciso dizer a você nessa noite, você não precisa que as circunstâncias mudem, você só precisa que Deus fale. Porque a gente fica esperando uma nova circunstância, uma nova situação. Ah, eu só vou orar, eu só vou buscar, eu só vou me preparar quando mudar isso aqui. Não, querido. Deus, Ele já está falando. Deus, Ele já está agindo. Cabe a nós despertarmos, nos levantarmos e entendermos que Deus já está falando ao nosso respeito. Ei, não importa o seu cenário. Importa saber que o nosso Deus é maior do que qualquer cenário. Os nossos olhos são limitados, contemplam cenários, situações difíceis, pessoas difíceis, coisas difíceis. Ah, mas o nosso Deus é extraordinário. Você não precisa ver um novo cenário. Você só precisa que Deus libere uma palavra. E isso foi ministrado aqui neste altar semana passada. O de repente de Deus muda cenários. O de repente de Deus inicia novos capítulos na nossa vida. Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Provérbios capítulo 21, verso 1, ele diz: com ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. O coração de Ciro estava nas mãos do Senhor. Tem alguém que você olha hoje, talvez que governa o nosso país, vai dizer: nossa, que pessoa terrível. Meu Deus, que pessoa ruim. Ou talvez que nem governe o nosso país, mas que trabalhe com a gente. Rapaz, que pessoa difícil. Que carne de pescoço. Eu estou vendo umas cabecinhas assim levantando. Tem os nomes vindo na mente. Visita, Jesus. Meu Deus. E aí a gente começa a dizer: Senhor, eu não sei como lidar, eu não sei o que fazer. E Senhor, eu vou fazer o quê? É o meu chefe, é o meu líder, exerce autoridade sobre mim. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Apresenta a Deus a tua causa, para ver se esse Deus não visita e mostra a mim e a você que este rei, que parece ser difícil, está nas palmas da mão do nosso Deus. O nosso Deus é aquele que move tudo e todos segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós somos chamados a contemplar essa vontade de Deus, a viver essa vontade de Deus. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Assim foi feito com Ciro. Quem é esse que é estrangeiro? Quem imaginaria que este homem seria despertado pelo coração de Deus? Deixa eu dizer a você, aquela pessoa que você olha como tão difícil, Deus vai despertar. Deus vai tocar. Deus vai visitar. Sabe por quê? Porque Ele visitou a mim. Ele alcançou você. E nós também somos pessoas difíceis. Eu costumo dizer aqui que nós somos pecinhas de Lego que não se encaixam.
Nós não ficamos encaixadinhos, bonitinhos, e Ele investiu na gente, acreditou em nós, nos deu uma nova roupa, derramou unção, nos trouxe aqui, nos deu o direito de ser filho. Então aqueles também que são difíceis do outro lado serão alcançados por esse amor, serão despertados e transformados por esse amor. O céu está falando, mas existe um grande perigo quando não estamos atentos. Porque Deus, Ele vai nos despertar, mas nós precisamos estar atento àquilo que Deus está fazendo. Tem coisas, situações e momentos que cegam a nossa vida espiritual, de tal maneira que a gente vem para um culto como este, tem coragem de abrir a boca e sair e diz: Deus não falou nada. Deus, Ele não falou comigo. Eu não senti nadinha. Eu preciso dizer a você, querido, você não vive de sentimento, você vive de conhecer a esse Deus. Ei, não é sobre se arrepiar e dizer: eu senti Deus. Não, eu conheço, eu sei que é Ele. Esse é o cheiro dEle aqui. Eu sei quando Ele está presente. Eu não preciso chorar, me emocionar para dizer que Deus está aqui. Não, eu preciso conhecer e dizer: no ambiente é Ele que está. É o Senhor quem está agindo em nosso meio. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 50. Vamos fazer juntos essa leitura. Louvado seja o nosso Deus. Isaías capítulo 50, a partir do verso 4. Isaías 50, verso 4 diz assim: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Ele me desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ei, veja que texto poderoso. O texto é muito claro. O Senhor me desperta todas as manhãs. O Senhor fala comigo. Ele instruiu a minha língua, mas também abriu os meus ouvidos. E eu não fui rebelde. E eu o escutei. E eu não me afastei. Sabe que Isaías 50, ele faz parte de uma seção de livros conhecido como os Cânticos do Servo. E vai do capítulo 42 até o 53. E esses cânticos, eles apresentam a figura do servo do Senhor, que é ao mesmo tempo um cântico que retrata profeticamente Israel. E é um anúncio messiânico que se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Então esse texto, ele vai anunciando isso. E o servo, como essa figura profética, falando em primeira pessoa, nos mostra um modelo de sensibilidade espiritual. Ele nos mostra que Israel parecia estar surda espiritualmente, mas o servo não estava. Quais são as minhas desculpas? Quais são as suas desculpas? Eu não estou ouvindo a Deus por conta disso. Eu não tenho buscado a Deus porque eu estou sem tempo. Eu não estou ouvindo Deus falar comigo porque aconteceu uns dias e eu estou meio assim, meio frio, meio desse jeito. Os mornos serão vomitados, sabe por quê? Porque o morno é alguém que já esteve quente e esfriou. Não é alguém que vivia frio e de repente foi esquentando. Não, é alguém que andava fervendo e está aos poucos esfriando. Nós somos chamados a visitar a nossa vida espiritual nessa noite. Nós somos chamados por Deus a visitar a nossa intimidade, o nosso compromisso, a nossa busca, a nossa dependência de Deus. Já disse aqui outras vezes e eu vou repetir: vou arrumar um tempo para Deus. Não, querido, o tempo é dele. Eu vou arrumar um tempo para mim, porque o tempo é dele. Eu não vou viver a minha vida buscando tempo para Deus. Não, eu vou viver para Ele, encontrando tempo para mim, porque a minha vida não é mais minha, pertence a Ele. E quando eu entendo isso, quando os meus olhos se abrem, eu começo a dizer: não, eu não sou mais rebelde. Eu ouvi o Senhor falar comigo e não fechei os meus ouvidos. Eu permaneci. Quantos de nós temos tapados os nossos ouvidos quando Deus tem falado conosco? Deus fala conosco a todos os instantes. Seja num culto de oração,
na oração Taon, quando a gente se reúne terça-feira. Deus fala conosco quando a gente pega um ônibus sobre aquele irmão tão chatinho, incomodando a nossa viagem. Deus fala conosco. Deus fala conosco quando a gente está ali dirigindo e tem um carro assim na frente com algo escrito. É o Senhor falando conosco. Deus, Ele fala conosco quando a gente vai tirar um cochilo à tarde e escuta o passarinho cantando. E aí o Senhor diz, está vendo Ele? Descanse, eu estou cuidando de você. Deus fala com a gente quando a gente está lá fazendo cuscuz, organizando a casa, fazendo arroz. Se a gente não se cuidar, o arroz queima, porque Jesus pega a gente. Ah, como é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. E Ele tem falado conosco. Mas será que os nossos ouvidos estão abertos? Será que nós estamos recebendo a porção de Deus que tem sido liberada sobre nós? E estamos nos posicionando? O Espírito de Deus, Ele nos desperta. E o texto que a gente leu, ele é extremamente poderoso. O verso 5 desse texto diz: o soberano abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Compreenda a estrutura desse texto. O soberano abriu os meus ouvidos, mas eu fiz a minha parte. Eu não me afastei, eu permaneci, eu estou aqui. Então o soberano está falando com você. O soberano te visita de madrugada. O soberano te desperta todas as manhãs. Mas ele diz a mim e a você nessa noite: eu falo e você permanece. Eu falo e você continua. Você não recua, você não volta. Você supera as suas dificuldades e permanece caminhando para o propósito que eu, o Senhor, eu estabeleci sobre a sua vida. Não é para recuar. Que conversa é essa? Que vai voltar, que vai recuar. Ah, eu não quero mais ir. Nós não somos covardes. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Nós somos aqueles que escutam a voz do soberano e permanecem e caminham e com muito prazer diz: Senhor, eu não sou rebelde. Eu ouvi a tua voz e aqui estou. Eu vou permanecer, papai, porque o soberano abriu os meus ouvidos. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas algo é certo: o soberano vai abrir os seus ouvidos nessa noite. A parte dele será feita com muita excelência. Ele vai abrir os seus ouvidos. Mas e a sua parte? E a minha parte? Depois que eu ouvir esta palavra, quando este culto terminar, o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? O que é que nós iremos fazer? Deus usou Ciro. O Espírito despertou o coração daquele homem. E quando aquele homem ele é desperto, inicia-se uma grande obra. Aquilo que Deus tem feito nos nossos corações, na nossa vida, é para reverberar em outras pessoas. Deus não tem feito coisas para ficar aqui. A gente não vai vir para cá para comer, engordar espiritualmente e ir embora para casa. Não, a gente vai dispensar isso em outras pessoas. Gastar a nossa vida por outras pessoas, ministrar em outras pessoas. Então o seu coração vai ser desperto para gastar a sua vida para Ele, para empenhar-se nessa obra por Ele. O Espírito desperta e a obra começa. O texto que a gente leu, o nosso texto base, ele vai dizer no verso 5: cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor. Existe propósito no despertar de Deus. Deus, ele não desperta a gente como a gente desperta naturalmente de manhã quando está de férias. Tem gente que diz assim, né? Ah, o meu relógio biológico, 6 horas da manhã ele está de pé. O meu ele está desligado, viu? Se eu estiver descansando, eu acordo de 9, 10, 11, não tem nenhum problema. O meu relógio biológico não, ele vai trabalhar certinho comigo ali. Mas tem gente que acorda pela manhã e diz: ah, não tem nada para fazer, hoje eu estou tranquilo. Eu conheço um amigo que diz assim: eu não gosto de estar de férias não, que eu passo 30 dias assim em casa olhando para o tempo. Deus, ele não desperta a gente assim não. Deus, ele nos desperta com propósito, com direção, com instrução e coloca na gente força para caminhar. Quem esteve aqui na nossa imersão, foi liberado uma palavra profética, que nós caminharíamos com velocidade, constância, fogo e glória. Mas eu disse, só vem aqui à frente se você entender que o que você pedir a Deus, Ele vai começar fazendo pelos seus pés, te dando sandálias novas, para você começar a se gastar pela obra.
Porque a gente pede a Deus, Senhor, eu quero força, eu quero caminhar, eu quero ser um instrumento. E acha que a gente vai ficar em casa fazendo crochê, olhando ali pro tempo, assistindo. Não, querido. Deus, ele vai dar sandálias novas. Mas é para você caminhar bem muito, para você andar bem muito, gastar a sua vida pelo reino. E essas sandálias são daquelas que não se acabam. Então quando a gente pede a Deus para andar em profundidade, quando a gente pede a Deus para despertar a nossa vida, comece a olhar para os seus pés, ver sandália nova, um mapa aberto, e o Senhor te dizendo, vai lá, vai ali, gasta a vida, evangeliza, diz que eu sou, e faz da tua vida a Bíblia que muitos vão ler. Porque tem gente que nunca vai abrir uma Bíblia, mas vai conhecer Jesus pela minha e pela sua vida. Vai ver Jesus pela nossa conduta, por aquilo que nós falamos, dizemos, como nós nos comunicamos, como nós reagimos às situações. Jesus vai ser revelado assim muitas vezes. Não é apenas o rei que desperta, mas Deus desperta também o coração de todo o povo. E quando Deus desperta e diz, começa a subir, não é sobre voluntarismo, não é sobre ser voluntário, não é sobre motivação emocional, não é sobre projeto humano, não é sobre necessidade. Ei, Deus, ele age com propósito. Não pense que você está servindo a igreja, servindo ao Senhor, gastando-se por vidas, porque você é bonitinho, porque você fala bem, porque você é mais arrumadinho. Não, querido, Deus, ele está usando você com propósito. Não é pela sua boa vontade, não é isso. É por propósito estabelecido em Deus, que ele investiu em nós antes mesmo de nascermos. Deus traçou um propósito para a nossa vida. Não é pela sua boa vontade, não é pela sua capacidade. O Espírito de Deus o despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor. Então você está sendo despertado nessa noite para subir e edificar a casa do Senhor. Não recue, não volte atrás, não se espante com o peso de glória que será liberado. Ande em profundidade e cumpra o propósito estabelecido por Deus. Porque quando a gente começa a recuar, quando a gente começa a voltar e dizer, não, mas Deus vai levantar outro, levanta, a obra nunca vai ser comprometida. Ah, mas Deus tem mistérios com você. Deus tem coisas escritas somente para você. De fato, a obra não vai parar, ela vai continuar. Mas existem mistérios de Deus somente para você, com seu nome, com seu CEP, com seu CPF. Não adianta voltar atrás. Pode passar outro na sua frente, mas a sua senha vai ser chamada. Não se esconda de trás de uma pilastra. Deus vai alcançar você. Acredite nisso. Esses homens foram tocados e subiram para começar a restauração. Toda obra de restauração começa com um toque do Espírito. A obra de restauração, ela não começa com o planejamento. Ai, eu acho que eu preciso ser restaurado, eu preciso caminhar mais, então acho que eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Não, não tenho que fazer nada. Eu tenho que ir para a presença. Eu tenho que ir diante de Deus, que conhece as configurações de fábrica e pode me resetar mais uma vez. Eu tenho que ir para os pés daquele que me conhece por dentro e por fora, que vai me virar de todos os lados, colocar a luz do Espírito Santo e reposicionar as minhas configurações. Deus, ele começa agindo com um toque do Espírito. Em nenhum momento foi dito, Ciro, olha, reúne aí 10 homens e vai lá. Chama aí o povo e diz alguma coisa. Não, o Senhor despertou o Espírito. Deus, ele começa agindo de dentro para fora. Não é a sua nova roupa de crente, não é o seu cabelo com o coque, não é. Deus, ele quer começar a pegar você por dentro, a transformar você aonde ninguém conhece. Porque as nossas roupas longas, o meu perfil de crente, coloquei agora no meu Instagram, servo do Senhor, Nova Esperança Recife, servo do Senhor, tal lugar, não, muda aqui primeiro. Deixa Deus pegar você por dentro. Deixa Deus entrar onde ninguém conhece. Deixa Deus visitar e iluminar as áreas tão escuras do nosso coração, que só o Espírito tem capacidade para visitar e operar nessas áreas. Abra comigo Filipenses capítulo 2, verso 3. Vamos ler juntos.
Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 2, verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Deus é aquele que efetua em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus é aquele que opera nos nossos corações. Aquilo que você tem esperado, só Deus pode fazer. Eu vou mudar. Eu me converti tem 1 ano. Aí quando fizer mais 1 ano de relógio, aí eu vou melhorar isso. No dia que me chamarem para ser obreiro, eu vou começar a melhorar assim. Quando eu for diaconisa, eu vou melhorar outra coisa. E a gente vai achando que a gente está barganhando com Deus. Não, você está se enganando, querido. Você está caminhando somente se enganando. Porque Deus nos chama para uma vida transformada. Desde o primeiro momento em que a nossa boca abre e diz: Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente e eterno Salvador. O Espírito começa a entrar e diz: olha, liga a água, bora, vassoura, vamos limpar essa casa, arrumar, organizar. Começa a subir o cheiro do bom perfume, porque agora tem novos moradores da casa. Toda sujeira ficou para trás. Tudo aquilo que impedia de caminhar ficou para trás. Pois é Deus quem opera em vós. É Deus quem opera nas nossas vidas. E esse Deus que opera nos trouxe aqui nessa noite para dizer a mim e a você: desperte. Ouça a minha voz. Compreenda a profundidade dos mistérios que eu tenho revelado a você. Nós queremos viver quantas vezes de estratégias. Quantas vezes nós queremos viver da nossa força, daquilo que nós achamos que sabemos. Mas eu preciso dizer a você: estratégias não substituem o despertar de Deus. Não existe nenhuma estratégia humana para substituir o toque do Espírito na nossa vida. Deus, ele poderia ter enviado um exército, poderia ter usado política, ter enviado anjos, mas ele usou um rei que estava longe, que tinha um coração distante do Senhor, mas o Senhor quis usar. O Senhor foi lá, despertou o espírito daquele homem e não usou métodos terrenos. Quantos de nós estamos buscando os nossos métodos, as nossas estratégias? Deus nos diz nessa noite: as nossas estratégias têm nos cansado. As nossas estratégias têm nos deixado esgotados e nós estamos culpando a Deus. Porque eu estou servindo a Deus, porque eu estou dedicado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo e nada muda, nada anda. Porque muitas vezes estamos agindo com as nossas estratégias. E o Senhor diz a mim e a você nessa noite: deixe de lado as suas estratégias e experimente o meu toque que reposiciona todas as coisas. Foi dito na nossa oração Taon na terça-feira retrasada: nós estamos cansados porque estamos correndo sem o mapa da corrida. Existe uma carreira proposta e nós estamos empenhadíssimos, pastora. Eu estou correndo muito bem. Nossa, eu corro muitos quilômetros. Estou correndo, tomando a minha água, alimentadíssimo. Mais voltas e mais voltas e eu não chego nunca. Sabe por quê? Porque está correndo sem o mapa da corrida. E o Senhor já deixou proposto para a gente o mapa, o caminho, a estratégia, o roteiro. Então quando nós fomos despertados por Deus, a gente vai dizer: uau, que alívio. Eu estava tão cansado, Jesus. Eu estava tão cansada, Senhor. Eu dei tantas voltas e estava aqui na minha frente, os meus olhos não viram. Senhor, eu empenhei tanta força naquilo que só o Senhor podia resolver. Senhor, eu dei tantas voltas, eu fui em tantos lugares, eu falei com tantas pessoas, mas estava nas tuas mãos o mapa desta corrida. Não existe estratégia humana capaz de impedir o agir de Deus. Nós não somos capazes. Deus é quem age na nossa vida. Você pode até ter um bom plano, mas se o Espírito não tiver acesso, nada se sustenta. Quantos planos frustrados? Quantos planos que pareciam sensacionais? Eu já tive vários.
Muitos planos que na minha cabeça era perfeito. Perfeito. Tudo bonito, organizado, com data, com dia, com horário, com tudo. E o Espírito dizendo: se os seus planos não forem os meus planos, você só vai se cansar, se frustrar e jogar a culpa em mim. Porque é isso que nós fazemos. Nós damos as voltas erradas, pegamos os caminhos errados e dizemos: Deus que me disse. A culpa é de Deus. Deus que disse a mim que era para eu fazer e eu fiz, e aí deu errado. Deus está nos despertando nessa noite para um propósito, para uma obra, para subir a uma reconstrução. A igreja precisa de homens e mulheres dispersos, muito mais do que recursos. Muito mais do que recursos. Precisamos de homens e mulheres que cavam o poço, que se dobram, que intercedem, que renunciam àquilo que não provém de Deus. Nós estamos buscando recursos, estratégias, embelezando as nossas igrejas, enquanto Deus quer começar levantando homens e mulheres que se dediquem ao propósito estabelecido por Ele. E eu creio que esses estão aqui. Eu creio que Deus vai encontrar em mim e em você homens e mulheres tão apaixonados pela obra, que vão se dedicar a Ele, que vão ser despertos, que vão ouvir a voz do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou permanecer, porque muito mais do que recursos, eu preciso de Ti, Jesus. Muito mais do que recursos para eu caminhar, eu preciso somente do Senhor ao meu lado. Ah, se o Senhor estiver comigo, não me faltará recursos. Eu não tenho nenhum, mas não me faltará. Olha, a matemática de Deus como é: eu não tenho, mas não me faltará. Essa é a matemática do nosso Deus. Deus é aquele que mesmo sem a gente ter, Ele faz com que não falte. Ah, Gideão, o que aconteceu com Gideão? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. As batalhas que a gente tem travado não serão vencidas na força humana. Serão vencidas quando o Senhor revestir a nossa vida. Serão vencidas quando a gente compreender que o Senhor vai nos despertar com propósito. O despertar de Deus, é claro, é para reconstruir o templo. Em nós, Deus, Ele nos desperta para uma vida de adoração, de intimidade, de busca. Corações que foram dispersos trazem o céu de volta para a terra. Coração que foram despertos por Deus caminham com o céu dentro de si e dizem: Senhor, esse é o gostinho do céu. Essa atmosfera que me faz querer estar no céu. E não é somente pela atmosfera do ambiente, mas é pela atmosfera que o seu coração desperto carrega. Não é sobre fazer algo para Deus, mas é sobre viver totalmente para Deus. Deus tem nos chamado para andar despertos. Nós não podemos mais dormir. Não é tempo mais de ouvir a Deus e escolher fazer que não ouviu. Não é tempo de dizer: Deus falou, mas hoje eu não estou pronto. Olha, Deus disse que eu tenho que fazer, mas hoje eu não tenho como fazer, diaconisa. Deus disse que eu preciso me reconciliar, mas olha, hoje não dá. Hoje não dá, porque se eu for me reconciliar vai custar muito tempo e eu deixei o passarinho em casa com sede. A gente vai dando desculpas para Deus. Deus vai falando conosco e quando Ele fala, nos dá as estratégias, nós mostramos os empecilhos. Deus nos dá os caminhos e nós mostramos as dificuldades. Mas eu preciso dizer a você, todo o começo de uma restauração começa com o despertar de Deus. Qual é a área da sua vida que você quer ser restaurado? Eu não sei se é a área financeira, eu não sei se é a área profissional, sentimental, se a sua vida é espiritual, eu não sei, mas eu preciso dizer a você. A restauração começa com o Senhor despertando o seu espírito, como Ele fez com Ciro. Não importa quão longe você esteja, o Senhor te alcança. Não importa quando você olha e: Senhor, eu quero voltar, mas está tão longe. Não importa, o Senhor vai te dar condições de voltar. O Senhor vai te dar condições de permanecer. O Senhor vai te dar condições de caminhar.
Seja despertado nessa noite. Seja desperto nessa noite. Perceba que o Senhor está falando comigo e contigo. E como foi dito no texto de Isaías, o que é que eu vou fazer? Eu vou ser rebelde e vou embora? E é mais uma quinta-feira? Ou eu vou reconhecer aquilo que Deus tem falado comigo? Eu não sei você, mas Deus está despertando corações nessa noite. Não queira ser alguém que vai sair daqui sem ser desperto. Não queira ser alguém que vai sair daqui nessa noite sem compreender aquilo que Deus tem falado com você. Não queira ser alguém que vai dizer: Senhor, o Senhor falou comigo, mas eu não posso por isso. E a gente fica nessa quebra de braço com Deus, achando que a gente vai vencer Ele. E a cada esquina Ele nos encontra outra vez. A cada volta Ele nos alcança mais uma vez. E hoje o Senhor alcançou você mais uma vez. Você deu uma volta e o Senhor alcançou você. Ele está aqui. Eu vou para o outro lado e Ele alcançou você. Eu não vou hoje, eu não quero. E quando você abre o Instagram, Ele alcança você. Deus está incansável em alcançar você. Não endureça o seu coração. Seja desperto nessa noite. Desperte para o propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Deixa a sua Bíblia sobre o seu assento. Eu queria convidar o ministério do louvor aqui à frente. O cenário de Esdras, eu disse a vocês, um cenário de exílio de muitos anos. Um cenário de uma cidade totalmente destruída. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que muda cenários. O nosso Deus é aquele que não espera: eu vou mudar o cenário para despertar. Não, Ele vai lá e te desperta no meio do próprio caos. Eu não sei qual é o caos que você está vivendo hoje, mas Deus vai te despertar no meio deste cenário. Deus vai encontrar você no meio daquilo que parece que está tudo fora do lugar. Deixa Deus encontrar você nessa noite. Fecha os seus olhos, conversa com Ele e diz: Jesus, eu não estou nem te vendo. Meu Deus, tem tanto muro na minha frente que eu não consigo nem te ver. Mas o Senhor diz nessa noite: é nesse cenário que eu vou te despertar. É nesse cenário que eu vou tocar o teu espírito. Meu Deus, eu não consigo nem ouvir a tua voz, mas Ele vai te despertar. Adora